Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos então o nosso propósito de leitura bíblica diária. Hoje estaremos lendo os capítulos 28 e 29 do livro do Êxodo. Lembrando sempre que nós estamos, para conferir, para você conferir na sua Bíblia, tradução Almeida, revista e atualizada. Então vamos lá, Êxodo capítulo de número 28. Faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os teus filhos com ele, e dentre os filhos de Israel, para que oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábios, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, se farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeliz e uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra esmeralda. Terás duas ombreiras que se unam uma a outra extremidade, e assim se unirá. E o cinto da obra de esmeralda, que estará sobre a estola sacerdotal, será de igual a mesma obra de ouro, de estofa azul, de púrpura, de carmesim e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra do lapidador, como lavores de sinete. Gravarás duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro, assim as farás. As porás duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras da memória dos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, obra de fieira a farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal os farás, de ouro, de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, assim farás. Quadrado duplo será um palmo o seu comprimento e um palmo a sua largura. Colocarás nela um engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem do sárdio, do topázio, do carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será a esmeralda, a safira e o diamante. A terceira ordem será o jacinto, a ágata, a ametista. E a quarta ordem será o berilo, o ônix e o jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro em seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes para o seu nome, assim para com as 12 tribos de Israel. Para o peitoral farás correntes como cortas de obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás 2 correntes de ouro em suas argolas nas extremidades peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e porás nelas as ombreiras, a estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral e na orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto, a obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com suas argolas, as argolas à estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que seja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor. Também porás no peitoral um juízo, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando ele entrar perante o Senhor.
Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também uma sobrepeliz de estola sacerdotal sobre o estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça e será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, de púrpura, de carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá que toda a orla de sobre eles, da sobrepeliz, uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz será sobre Arão quando ele ministrar, para que ouça os seus unidos, quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que ele não morra, né? Então, o sino tinha que tocar, né, enquanto ele estivesse ministrando. Se caso parasse de tocar, certamente ele estaria morto, que é o que diz o texto aqui, né? Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor, atalazado no cordão do estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estarás, e estarás sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagraram, e todas as ofertas das coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho, e farás uma mitra de linho fino no cinto da obra de bordador. Para os filhos de Arão fará túnicas e cintos e tiaras, e faloás para a glória e ornamento. E com isto vestirás Arão, teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que oficie como sacerdote. Faz também calções de linho, para que cubra a pele nua. Irão da cintura até a coxa, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve a iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para eles e para a sua posteridade depois dele. Então é isso aí, né? Falando todas as instruções sobre como seria, né, as vestes sacerdotais e todos os ornamentos e todas as coisas que compunham ela ali. Agora o capítulo 29, sacrifícios e cerimônia de consagração. Isto é o que se farás para consagrar, a fim de que se oficie como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite. A flor de farinha de trigo farás, e os porás num cesto trarás. Trarás também um novilho e 2 carneiros. Então farás com que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e também do peitoral, e do cinto cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça. Assim os ungirás. Fará depois que cheguem os filhos de Israel a Arão, e vestirás de túnicas, e cingirás com cinto Arão e seus filhos, e atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar um novilho diante da tenda da congregação. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E depois tomarás do sangue do novilho e porás com o seu dedo sobre os chifres do altar. E o restante do sangue derramarás sobre a base do altar. Também tomarás toda a gordura sobre as entranhas, o redenho do fígado e os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-á no altar. Mas a carne do novilho e a pele dos excrementos queimá-lo-á fora do arraial. Essa é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto, né? Porque holocausto quer dizer queimar por inteiro, né? Será de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás um carneiro
um outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta direita dos seus filhos, a ponta da orelha direita, né? Como também sobre o polegar e na sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e o restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue do altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as vestes, e sobre os filhos e as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, né, dos seus filhos, e as vestes dos seus filhos para com ele. Também tomarás o carneiro, a gordura, a cauda que cobre as entranhas, o redenho do fígado, dos dois rins e a gordura que está neles na coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo, um pão azeitado, uma obreira de cesta de pães asmas que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas dos seus filhos, movendo-se de um lado para o outro, e oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois tomarás as suas mãos as